Olá, eu sou Jonadab Carmo de Souza. Sou o Leonardo Santos, esse é o nosso canal Valores e Negócios. Hoje a gente está com ele que é faixa preta de judô, de jiu-jitsu, teólogo, professor de história, formado em economia, pastor, pai de 400 filhos, catalogados, fora todos com a mesma mulher. E acho que o maior título que ele tem é de servo. Sim, é verdade. Não sei se eu esqueci de mais algum, mas a gente está com o pastor João Batista aí. O título mais importante, como o Léo falou, é servo. Sou servo de Deus, João Batista, as coisas que o Léo já falou. Deus tem me usado para fazer um trabalho bem interessante em relação ao evangelismo. Eu só pode falar de projeto social, mas o que a gente tem ali é um projeto evangelístico que passa pelo social. E graças a Deus, Deus tem feito prosperar as equipes, os esportes, a parte cultural, música. Graças a Deus. Então, assim, para a gente conhecer um pouco da igreja, do projeto, né, e te conhecer também, né, para quem ainda não conhece, a gente queria saber um pouco de como funciona a comunidade cristã Verdade e Vida, o projeto Gerando Vidas, as atividades. Não sei se você lembra de todas. É difícil, acho que não. Enquanto a gente está conversando aqui, pode estar começando uma nova. Então, o projeto eu já tinha desistido de ser pastor, por uma série de problemas que eu tinha passado e tal, eu não queria mais. E eu decidi ser professor de jiu-jitsu. Só que, como Deus tem seus caminhos, conforme a gente foi desenvolvendo o trabalho com jiu-jitsu, Deus começou a enviar pessoas necessitadas dele, de conhecer a palavra dele, de ter uma experiência com ele. E eu não consegui me furtar de fazer isso. E alguns meses depois a gente tinha ali uma igreja. Começou o grupo a se formar, famílias serem restauradas, pessoas começaram a ser libertas de drogas, de outros problemas também. E apareceu um tal de Léo lá também, entendeu? Com carro cheio de criança. E aí a gente juntou o Léo com as crianças e mais algumas pessoas e começamos um trabalho. E hoje o projeto Gerando Vidas, ele tem uma área esportiva, né, que envolve as lutas marciais, jiu-jitsu, judô, kickboxing e também futebol. Tem uma parte cultural, que é música, dança, teatro, xadrez, né? Por incrível que pareça, o xadrez também alcança um grupo de jovens que não tem essa pegada de entrar num tatame para lutar. Nem todo mundo gosta disso, né? Ou entrar numa quadra para jogar futebol. Mas você tem hoje um grupo de nerds que ficariam excluídos de uma experiência com Deus se você não tivesse alguma coisa nerd para eles fazerem. Então, você tem lá o xadrez, entre outras atividades, música, inglês, reforço escolar, uma gama de atividades, e é através dessas atividades... montagem e manutenção de computador. Montagem e manutenção de computadores, um curso profissionalizante, entre outras atividades. É até difícil listar todas, mas o princípio geral é, prestando um serviço à comunidade, trazer pessoas para Cristo. E tem funcionado porque muitas vezes as igrejas se colocam num lugar onde elas acabam sendo servidas pela comunidade. E a gente partiu para o sentido oposto. A igreja serve a comunidade e as pessoas gostam disso e entram também para servir e para serem servidos pelo que a gente oferece ali. E nesse relacionamento elas têm uma experiência com Cristo. A realidade, a igreja nasceu literalmente no tatame, né? Sim, literalmente no tatame. E pelo que eu estou entendendo, não foi uma... Na verdade, o jiu-jitsu não era na época não era uma estratégia de evangelização. Não, na verdade, você começou a dar aula de jiu-jitsu até para se manter financeiramente, né? Para ter recursos e acabou Deus ali levando pessoas necessitadas e não deixou de ser pastor sendo professor de jiu-jitsu. Sim, né? Eu tive uma experiência muito interessante que a hora que eu resolvi cobrar mesmo para valer, para o pessoal pagar e sustentar a minha casa, porque eu estava todo endividado, então apareceu um cara lá
tirou o talão de cheque e disse: pastor, vai dar aula de graça, esse povo está precisando ouvir a palavra de Deus. E pegou um cheque e pagou as minhas contas e eu continuei dando aula de graça. Entendi. Se faixa no jiu-jitsu fosse por tempo de inscrição na academia... eu já seria coral. Não, eu já tenho. Eu não sei qual é a máxima que tem, não, porque acho que eu sou faixa branca mais antigo que tem. PhD e faixa branca. Então, assim, uma das primeiras perguntas que eu acho que podem surgir é... O projeto, então, não exige essa obrigatoriedade de você ser da igreja. Para você participar do projeto, você tem que ser membro da igreja. Não, ao contrário. Se você não for membro, é melhor ainda. Porque você vai ter uma chance de ter uma experiência com Cristo e decidir, ou não, tornar-se membro. Tem pessoas que ficaram anos lá e não se tornaram membros da igreja. E tem outras pessoas que ficaram anos decididas a não se tornar membros da igreja, participar, e acabaram num determinado momento, por uma ação do Espírito Santo, elas disseram: não, eu quero. E entraram na igreja. Tem exemplos de pessoas ali que estão há 8 anos, às vezes no projeto. Sim. E depois decidiram. E outra coisa que eu acho interessante também é que tem pessoas que não se decidiram até hoje, né? Mas nem por isso elas deixaram assim de ter uma graduação. Sim, exatamente. Não existe nenhuma barreira, Léo, do ponto de vista religioso. Tem pessoas católicas, tem espíritas, tem ateus, tem todo tipo de gente ali sem nenhum problema. Outra coisa que eu acho legal no projeto é toda atividade no final tem uma palavra de Deus. Tem uma palavra de Deus, tem uma oração, tem um abraço. Mal não vai fazer. Não. E as pessoas aceitam isso. Para as pessoas da comunidade que de repente não assistiriam uma pregação de 50 minutos, de 1 hora no culto, mais 40 minutos, 50 minutos de adoração, às vezes naqueles 10, 15 minutos ali elas têm uma experiência com Deus. Né? Léo, uma coisa interessante é que existem pessoas que entram ali para aprender defesa pessoal ou para melhorar a forma física e tal, e depois de um determinado tempo passam aí por causa da palavra e da oração e do abraço. Então, elas descobrem que a demanda delas não era aprender uma luta marcial, a demanda delas era relacionamento. Entendi. Legal. E a gente não tem lá, assim, em relação à cobrança de mensalidade, não é uma... Não, existe, eu tenho um princípio. Aqui no Brasil a gente tem uma formação cultural que tudo aquilo que é de graça não vale nada. Então, se você está recebendo uma coisa de graça, porque aquilo é feito de uma qualidade ruim e tal, então a gente vai por um outro caminho. Tudo é cobrado. A questão é que isso não é o centro do projeto. Então, existe um jovem ali que para com um carro importado, né? Os pais param com um carro importado e ele vai pagar o mesmo preço de um jovem, uma criança da comunidade. Então, você tem... Na realidade, a gente começa a analisar o perfil social, econômico de cada pessoa, dá trabalho. Né? Então, muitas pessoas são liberadas de pagar qualquer coisa ou pagam valores simbólicos, e outros, quando não tem nenhum apoio da família, nenhum nada, e chegam ali e não tem nada para oferecer, a gente dá a ela a oportunidade de fazer um trabalho. Olha, você vai chegar mais cedo e você vai limpar, passar um pano com cloro aqui no tatame, ou você vai uma vez por semana limpar os banheiros que o pessoal usa, ou você vai fazer algum tipo de trabalho, mas a gente tem um cuidado de nunca deixar aquilo ser totalmente de graça. Sim. Entendeu? Não tem que custar alguma coisa. Isso, não são vítimas, sabe? São pessoas em construção, é diferente. Legal. Então, a gente pode deixar aqui nos comentários, deixar no card aí o canal da igreja, o endereço, o telefone, as atividades, se você é de São Gonçalo, Niterói, tem gente até do Rio que vem, né, o Maricá, pessoas aqui em volta da região de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para deixar com as atividades, caso a pessoa queira se inscrever no canal, conhecer as atividades. Não tem como você ainda fazer jiu-jitsu à distância. Online, né? Online. Tem um pessoal dos Estados Unidos querendo. Até dá, né? Mas quero conseguir uma faixa preta EAD. Eu estou tentando. Acho difícil, mas... se você é da região e você que chegou até aqui, até esse ponto do vídeo, não deixa aí de
de se inscrever no canal, né, de deixar o like, ativar o sininho com as notificações, assim você ajuda essa mensagem a chegar mais longe. De repente você tem algum vizinho, algum colega precisando aí fazer uma atividade física, ter um encontro com Deus através do tatame, através da música, através de uma aula de reforço, o que seja, né? Através de xadrez, e você ajuda esse conteúdo a chegar mais longe. Perfeitamente. Mas, pastor João, aproveitando que você está aqui, eu queria... eu tenho um amigo, tá? Não vamos citar nomes, não precisamos citar nomes, mas eu tenho um amigo que ele se diz cristão, né? Mas ele não frequenta igreja nenhuma. Sim. Né? Qual é a tua visão sobre os desigrejados? Né? Eu não estou falando da pessoa que ela não quer... É um público diferente, né? O cara que não quer ser da igreja, ele não quer ser da igreja, ponto. Estou falando da pessoa que se diz ser cristão, mas consome muito conteúdo de internet, não quer essa coisa física, não quer o abraço, né? Que você falou não congrega em igreja nenhuma. Sim, a abordagem é perfeita. Quando a gente fala de desigrejados, não dá para você formar um grupo só. É um grupo que tem razões diferentes, motivações diferentes, situações diferentes. Você tem os desigrejados por opção e tem os desigrejados porque foram desigrejados pela própria igreja. Sim, com certeza. Né? A própria igreja desigrejou eles. Então você tem... Eu estou citando só um caso, uma situação. Mas vamos abordar essa questão de uma pessoa que tem os princípios cristãos, que ama a palavra de Deus, tem uma relação com Deus, mas ela toma a decisão de não participar da instituição ou das instituições, igreja. Vou abordar especificamente esse caso, que é um caso bem típico nos dias de hoje, né? Então você tem uma situação que pode ser caracterizada por várias motivações. A principal que eu vejo se você substituísse a palavra desigrejados com o descompromissados, você teria um resultado mais voltado para o alvo dessas pessoas. Porque o relacionamento envolve compromisso. O relacionamento envolve perda. Você paga um preço por causa do relacionamento. Você lida com pessoas que você gosta, que você não gosta. Você tem uma estrutura, você tem uma relação de submissão. Você tem que manter aquela estrutura, você tem que suportar um irmão. Um dia você foi um drogado, um dia você foi uma pessoa ligada à prostituição, você foi um ateu, você foi um rebelde e tal. Mas quando você passa por esse período, você tem um relacionamento com Deus e te liberta dessas condições, você entra num grupo que passa a prestar serviço a pessoas assim, um serviço gratuito para pessoas assim. Então você tem que receber e suportar o drogado, o rebelde, o revoltado, o ateu, o mais ou menos e tal, que estão chegando na igreja, e você tem que pagar um preço por esse relacionamento. E muitas pessoas não querem fazer isso. Não querem pagar o preço de fazer parte de uma estrutura, de você ser parte e não ser o todo. Então, quando você entra na igreja, você sabe que você é parte de alguma coisa que está sendo construída. Mas você não é a parte principal. Ninguém é a parte principal da igreja. A parte principal da igreja é o próprio Cristo. Que ele continua vivo e continua atuando. Então, a pessoa chegar ali e dizer, olha, eu só sou alguma coisa, eu sou um pedacinho, mas eu não quero ter esse compromisso, eu não quero chegar aqui, ter um horário para chegar, eu não quero saber que tem uma reunião, tem um pastor, tem o chato daquele irmãozinho que fica, tem um cara que fica olhando para minha mulher, eu tenho vontade de dar um soco no nariz dele, mas eu tenho que orar por ele. Tem um outro cara que ele diz que é crente, mas ele chega aqui sempre de porre, chega doidão, e aí eu tenho que aturar o cara. Eu não quero aturar mais ninguém, eu quero ficar em casa. Eu vivo a igreja online, eu assisto 10 pregadores, não tenho compromisso com ninguém, entendeu? E sou alimentado e não tenho obrigação de servir a ninguém, nem de me comprometer em realizar um projeto que não é meu.
essa coisa de realizar um projeto que não é meu é forte. Né? Na realidade, eu vejo, eu até me coloco dentro dessa situação. Eu falei eu não conhecia nem esse termo. Eu estou tão fora que eu não conhecia nem esse termo desigrejado. Pelo que eu vi, parece que é algo que está comum hoje. A gente da época desviado, desigrejado. Acertou, miserável. Mas assim, eu acho que até essa questão que o senhor falou da falta de compromisso, né, os descompromissados, ela também tem uma subdivisão. Porque, por exemplo, o senhor deu 2 exemplos aí de compromissos. Realmente, compromisso com a instituição igreja. De ter um horário, de ter que estar ali, de ter o dia, de ter uma reunião e tal. Aí, realmente, eu não vou colocar no meu caso. Sim. Eu sou descompromissado, eu sou um exemplo disso. Eu falei do meu amigo, mas eu não quis falar. Mas eu tô falando sempre de boa. Não tem esse problema de falar, não. Até porque... ele não é o único caso. Isso. E aí mas assim, ao mesmo tempo, no meu caso específico, esse compromisso hoje eu não tenho, né? Já tive muito, né? Hoje eu não tenho, mas o meu compromisso com as pessoas, ele continua. Então, assim, pois assim, essa palavra descompromissada, realmente eu acredito que tem bastante pessoas que não querem realmente, porque o relacionamento é difícil. Mas no meu caso, não. Vou dar o meu exemplo aqui. Eu não tenho um compromisso com a instituição igreja, mas o meu compromisso com as pessoas, meu compromisso com o relacionamento, que não necessariamente passa por dentro da instituição igreja. Esse meu relacionamento passa por fora e o meu compromisso com as pessoas continuam fazendo da mesma forma. Então, assim, por isso que até essa descompromissado, então, acho que ela tem que ser subdividida, claro. Porque realmente tem o descompromissado com o cara que não quer se relacionar com ninguém e dane-se o mundo, e tem o descompromissado com a instituição realmente do horário, de estar naquele dia. Se você quer então, Jonas, uma coisa interessante é que existem vários níveis de descompromissados. Perfeito. Então, quando eu falo de você estar num projeto que não é seu, sim, significa que muitas vezes você tem esse compromisso com um projeto seu, entendeu? Você tem um compromisso por causa de questões éticas, por princípios e tal, mas não por causa do projeto da igreja. O projeto da igreja é o projeto onde você perde o seu protagonismo nas decisões, você sai da posição de julgar isso, aquilo, e você entra num projeto de uma outra pessoa que você não vê, sim, que é o Espírito Santo. Então, o grupo que está ali tem compromisso uns com os outros em cima do Espírito Santo, não por um julgamento de um projeto pessoal. Então, eu concordo com você. A gente não pode pegar todos os descompromissados e colocar todos eles no mesmo. Na minha visão você, também, por exemplo, que eu conheço, sim, que é uma pessoa, é meu amigo, sim, e também uma pessoa compromissada, sim, sim, com as coisas de Deus, eu sei que é. Sim. Tá? Mas eu também reconheço, Jonas, que você é um compromissado do teu jeito. Não, sim. Mas é um projeto de um entendimento muito pessoal. Você não submete isso a um projeto de um grupo. Sim. Que é, em último caso, o projeto do Evangelho, que começou com um cara chamado Jesus e foi aperfeiçoado por um rabino chamado Paulo. Então, esse projeto, aperfeiçoado pelo rabino Paulo e por outros apóstolos que andaram com Jesus, foi aperfeiçoado até chegar nisso que a gente tem hoje. Para você estar nesse grupo, tem muita morte, tem muita perda, você perde muita individualidade. Eu mesmo, como pastor, sendo pastor, minha autoridade é funcional. Eu não sou dono de nada, por exemplo. Eu não sou dono da igreja, não posso fazer o que eu quero, posso fazer do jeito que eu quero. Eu estou ali, estou numa função, mas eu faço parte do projeto de uma outra pessoa, né? Então, eu entendo, eu concordo com você, eu te conheço, sim, sei do teu envolvimento com Deus, mas vamos colocar assim, existe uma parte daquilo que a igreja vive e faz que você nem dá nem recebe, né? Você agora, desculpe, eu sei que você é pai, e sendo pai, num determinado momento você vai sentir a necessidade dos seus filhos entrarem numa relação de convivência mais pessoal com a igreja. Você vai sentir isso, até porque a gente sabe como está a sociedade hoje, as questões de valores hoje, né? Então,
eu acredito que essa necessidade vai vir num determinado momento. Isso é fundamental. Não, assim, eu não vou continuar o debate, até porque a ideia não é passar essa mensagem de você não ir para a igreja, né? Pelo contrário, eu tenho essa visão. Então, assim, isso aí no jantar a gente Não, vamos botar no ventilador. Crava o jantar e a gente sobe aqui. Mas sobre essa questão de relacionamento, eu tenho um exemplo na minha vida, né, na minha família, que é a questão do Davi, né? O Davi tem 8 anos, né? Ele teve, vocês dois conhecem a história, mas para quem de repente está em casa e não conhece, o Davi teve atraso na fala, ele demorou a falar. E 2 coisas, né, que ajudaram muito. Ele era de uma escola onde as turmas eram muito grandes, né? E aí ele já tinha dificuldade de se expressar. Numa turma que tinha muita gente, né, já teve problema. Então isso foi uma coisa. Mas eu considero que a escola foi ela contribuiu, ela não foi decisiva. O que ajudou ao Davi, né, acredito que foi Jesus, mas através da igreja, no relacionamento, na salinha das crianças, no judô, ele é atleta lá do judô, ele já fez xadrez, né, ele está em todas as aulas. E então essa questão de relacionamento com crianças de outra crianças da mesma idade e tendo referências, como você falou, a questão da referência, né? Eu acho que é um problema da nossa sociedade, né? Referências de pai, de mãe, de homem, de mulher, masculinas, referências femininas. masculinas e femininas. Então ele vê que o pai dele é em casa, não é só o pai dele, e ele cita os professores da salinha. Então, para ele citar os professores da salinha, aquele professor... O professor de judô, ele cita o Charles, ele cita o João, ele cita o Hélio, o Guto, e todos que dão aula, o Diego, poderia citar todos aqui, o Fabrício, né? Para isso acontecer, todos esses que eu citei, e mais alguns, tiveram que abrir mão da sua, de repente, tendência em ser um descompromissado e tiveram que assumir o compromisso. Olha que coisa interessante que você está colocando. Esse é um dos grandes mistérios da igreja. Está descrito em 1 Coríntios 12, né, na carta de Paulo aos Coríntios. Essa multiplicidade de dons e essa troca. A igreja, ela é definitivamente não uniforme. Ela tem, as pessoas são muito diferentes que estão ali. E existe, eu não sei por que Deus faz dessa maneira. Ele poderia entregar todos os dons para o pastor, por exemplo, mas isso não acontece. Então, no caso específico do Davi, além do ponto de vista natural, do relacionamento, daquilo, das referências, as questões que você citou, ainda há o sobrenatural, que foi uma ação de oração mesmo. Sim. Entendeu? Imposição de mãos, oração de uma outra pessoa, que não foi eu, uma outra pessoa da igreja que impôs as mãos sobre ele, e Deus operou alguma coisa na vida do Davi que propiciou as outras coisas que aconteceram. Então, isso não é uma coisa natural. Então, no lado do sobrenatural, essa multiplicidade de dons acontece também. Você tem uma pessoa que impõe as mãos e acontece, o outro que dá uma palavra e transforma a vida da pessoa, o outro que tem uma visão e protege uma pessoa de sofrer um acidente. Essas coisas acontecem na igreja. Existe expulsão de demônios, existe cura de enfermos. Isso não é a igreja não é um núcleo de debate intelectual. É o lugar onde o poder de Deus se manifesta nessa relação. Perfeito. Vai ter a tréplica? Não. Até porque, como eu falei, a ideia não é passar essa imagem, até porque eu creio passar essa mensagem. Isso que eu falei, você crê também. Então, você acredita que o desigrejado, vamos falar assim, dependente da questão do compromisso em si, o medo dele perder, né? Os caras, não quero me envolver. Se proteger. O medo, essa questão de se proteger. Você acha que isso, na verdade, impede que ele ganhe? Sim, ele fica mutilado. Ele é mutilado no que diz respeito a receber e é mutilado no que diz respeito a dar. Existem coisas que Deus iria fazer através da vida dele, na vida de outras pessoas, que não vai acontecer. E existem coisas que ele receberia e que transformariam a vida dele, que ele também não recebe. Então, eu não estou falando de salvação,
Eu não estou falando de que a pessoa vai perder a salvação, vai para o inferno. Não estou dizendo isso. O cara pode ser crente em casa. Então. Ele pode ser salvo em casa. Ele é salvo em casa. Mas se ele é cristão, em algum momento ele vai procurar se envolver na instituição igreja. Na realidade, a igreja do Senhor, a sobrenatural, ela não está ligada à instituição, mas ela está na instituição. Ou seja, quem é da igreja sobrenatural, né, essa igreja pura, imaculada, esse ser espiritual, igreja, isso não tem nada a ver com a instituição. Mas quem é dela quer estar na instituição para poder interagir, para poder contribuir, para poder dar e para poder receber. E para poder receber também. É isso. Tá certo. Bom, nesse tema então ainda de serviço, qual é o equilíbrio, né? Como é que você vê esse limite entre, acho que vai estar dentro do mesmo assunto, entre você viver o reino aqui e você esperar a volta de Cristo? Porque eu vejo dois extremos nessa discussão. Você tem a galera que realmente, olha, eu já entrego o dízimo, eu dou oferta, eu vou à igreja 2 vezes na semana e estou ali pagando minhas contas e só esperando Jesus voltar, né? Não se envolve. A expectativa está só na volta de Cristo. Você também tem um outro extremo, que é a galera que trabalha e já nem sabe mais por que está trabalhando, né? Tem uma expressão até do pastor José Wes que eu gosto, né? É o cara que ele se ocupa com a obra de Deus, mas esquece um pouco do Deus da obra, né? Como é que você vê essa questão de servir o reino, mas servir aqui, trabalhar, se preocupar com as pessoas e tal, né? Mas também aguardar a volta de Cristo? É importante, Léo, a gente entender qual é a visão escatológica da volta de Cristo, né? Então, nós, por exemplo, ali na igreja, a gente entende a volta de Cristo em 2 etapas. A primeira é a chamada parúzia, que é a aparição, né? É a tradução. O Gustavo não vai se contorcer. vai. Ele vai ter um trevo me ouvindo falar de escatologia, né? Mas é a parúzia, que é a primeira vinda dele, e a segunda vinda, onde ele virá em glória e tal, e governará sobre as nações junto com a igreja. A parúzia, que é a aparição, já está acontecendo. A primeira parte dessa vinda já está acontecendo. Cristo já voltou. Em que sentido, pastor? Nas coisas que nós o vemos. Cada vez que uma pessoa é curada de forma sobrenatural, Jesus apareceu. Quando uma família que estava destruída é restaurada pela ação do Espírito Santo, eu vejo Jesus ali. Quando você toca numa pessoa endemoniada e aquele demônio se rende, sai, e a vida da pessoa muda, eu estou vendo Jesus ali. Então há uma aparição sobrenatural de Cristo que já está acontecendo. E esses sinais vão se tornando mais intensos e mais frequentes. Quanto mais a igreja caminha, eu estou falando da igreja comprometida, essa igreja sobrenatural, essa igreja que vive esse sobrenatural de Deus, esses sinais estão se tornando mais intensos e mais frequentes, né? Pelo amor de Deus, eu não estou falando de teologia da prosperidade, aquelas coisas na televisão, não estou falando disso. Eu estou falando do povo simples, das igrejas pequenas, das comunidades pequenas, com pastores muito simples, que estão ali ensinando, as senhoras que estão ali vivendo efetivamente, os jovens. A gente não tem um coral das senhoras, né? Não temos. Não temos. Ia ficar difícil, né? Só tem jovem na igreja. Mas Jesus já está aparecendo. Então, o que acontece efetivamente? Não existe essa separação. Para a pessoa esperar a volta de Jesus, ela tem que estar vivendo o reino. Se ela está vivendo o reino, ela já vive na perspectiva da volta de Jesus. Não existe a possibilidade. Forte, se ela está vivendo o reino, ela vive debaixo da perspectiva da imediata volta de Jesus. Isso faz parte. Mas por causa de uma visão escatológica, às vezes distorcida, existem pessoas que estão esperando o arrebatamento, onde vai cair as roupas no chão e as pessoas vão subir e tal. As pessoas que vivem debaixo dessa perspectiva, muitas vezes fazem coisas do tipo, largam a faculdade, largam o emprego,
perdem o casamento, largam os filhos, afinal de contas Jesus está voltando, então não precisa estudar, não precisa trabalhar, não precisa... E na realidade, nesse momento, elas deixam de viver o reino de Deus. Porque o reino de Deus, você está ali, você trabalha, você cuida dos filhos, você tem esposa, você se preocupa com as questões do dia a dia e está vivendo o reino de Deus, na perspectiva da volta de Jesus imediata. Então você é pai na perspectiva da volta de Jesus, você é marido na expectativa da volta de Jesus, você é profissional na expectativa da volta de Jesus, você é uma pessoa que vive o reino de Deus na perspectiva da volta. Não existe dicotomia, não tem separação. Não. A pessoa espera vivendo. Legal. Eu até acredito assim, até porque eu acredito no arrebatamento individual também, né? Qualquer momento a gente pode passar dessa, né? Pode vir a falecer. Sim. Então, se você não tiver preparado, né? Não tiver sua vida em Cristo, então, infelizmente, né? Essa questão de salvação, ela é tema para um outro. Muita coisa. Muita coisa. Chama o Gustavo para falar. Também, assim, porque assim, eu tenho muita pergunta sobre o Apocalipse, eu acho que a gente ia ficar discutindo aqui e de repente não ia chegar até numa conclusão, porque eu acho um livro muito difícil. Eu queria entender por que Deus deixou João escreveu o livro, né? O livro daquela forma, com tantas figuras, né? Não sei qual foi o objetivo de Deus, né? Um código. Na verdade, então, assim, o Gustavo com certeza está se contorcendo agora, porque, inclusive, se você chegou até aqui, né? Não deixa aí de curtir o vídeo, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho com as notificações. Coloca nos comentários aqui se você quer o pastor Gustavo falando sobre escatologia, mas, na verdade, eu ouvi o Gustavo dizer uma vez, né? Quando a gente pensa em escatologia, a gente pensa no livro de Apocalipse, né? E não é só. Não. Na verdade, você começa em Daniel. Jesus fala nos evangelhos, o livro de Daniel. As duas cartas de Paulo a Tessalonicenses tem muitas questões, né? Mas eu comungo da sua opinião que o livro de Apocalipse é cheio de enigmas. Porque, assim, cara, se o próprio Jesus falou que só o Pai sabia, que ele não sabia, e aí depois como é que você vem e escreve uma parada e as pessoas vão tentando adivinhar o que tem ali? Posso te ajudar, Jorge? Pode, deve. A ideia é essa. Uma coisa interessante, eu acho que Deus escreve algumas coisas para nos humilhar. Existem muitas coisas que nós conseguimos entender com a nossa razão dentro do Evangelho, das cartas de Paulo, das cartas paulinas. Apocalipse é um livro para você ler a vida inteira. A cada momento você olha e tem uma revelação de Deus, inclusive do mesmo texto, em épocas diferentes da tua vida, em situações diferentes que estão acontecendo na sociedade, ou na tua relação íntima com Deus. Você lê o Apocalipse e diz: meu Deus do céu, estava escrito aqui há 10 anos, já li isso 20 vezes, mas só agora que está me fazendo sentido. Então, a Bíblia como um todo, ela sempre nos leva a esse lugar de reconstrução e de questionamento permanente. Mas, em especial, o livro de Apocalipse nos humilha. Nos humilha. É uma vida inteira lendo e uma vida inteira aprendendo. É como se Deus dissesse assim: olha, você depende de mim até para entender as coisas mais simples que eu escrevi. Sim, então, mas a minha preocupação é, às vezes, você se colocar num lugar de querer ser o intérprete daquilo ali e dizer o que vai acontecer. O senhor acabou de falar que o senhor foi lendo coisas, né, e há 10 anos atrás aquilo vai te dando... Se for um teólogo sério, independente da linha, inclusive o próprio Zé Edson, pessoa que a gente conversa sobre isso, pastor Zé Edson, pastor Gustavo também, independente, se for um teólogo sério, a primeira coisa que ele vai falar sobre escatologia é: não sei. Se ele for sério. Mas se ele quiser chutar, ele vem com todas as respostas
De todas as perguntas, tudo pronto. É porque assim, como tem 5.387 linhas diferentes, aí tu pensa assim, cara, eu vou estudar para eu saber como vai acontecer. Beleza, mas não existe um consenso. De que me adianta estudar perfeito, para chegar no dia que acontecer e pensar assim, não, a linha 1325 era... Foi que tinha razão. Tinha razão. Por isso que eu acho assim, o que o senhor falou, que a pergunta do Léo, que o senhor respondeu, é viver o reino. Viver o reino e esperar que a cada dia seja... E Apocalipse faz parte de viver o reino. Entendeu? Você descobre muita coisa ali. Que muitos olham sempre com uma perspectiva futurista para o livro de Apocalipse. Mas o livro de Apocalipse se cumpre hoje. Sim. Já está se cumprindo nas nossas vidas e diante dos nossos olhos. Então não é uma coisa assim, sempre algo que vai acontecer. Não, já está rolando. Entendeu? E já está falando coisas sobre a nossa vida hoje. Se você ler as cartas que foram escritas às igrejas, por exemplo, as 7 igrejas da Ásia, em cada uma delas ali você vai identificar uma igreja que você conhece, um grupo que você conhece. Não, até ali é muito tranquilo. Não, mas... ali eu acho que é mais fácil de você até identificar realmente. Ali tem uma identificação muito interessante. Até o capítulo 4 eu acho que dá. Aí você vai lá no finalzinho, no capítulo 22, diz: o Espírito diz, vem, a noiva diz, vem, e aquele que tem sede, vem, beba de graça da água da vida. E isso é algo que tem poder para hoje, não é para daqui a 10 anos. Inclusive, essa é a mensagem que está na porta da igreja, é até uma placa, né? Até bem pouco tempo, até minha esposa dizer que essa mensagem estava velha e botou ela lá para dentro e colocou um outro texto. É interessante que a comunidade Cristã Verdade e Vida, eu acho que é a única igreja na galáxia que não tem uma placa com o nome da igreja, né? Então, só tem um versículo bíblico. Se você tiver... Além de não ter a placa, eu acho que não está, né? Não tem a fachada preta também ainda não, né? Placa, fachada preta. Não, dentro tem. O púlpito de acrílico lá fora. Não, lá fora. Não. Já viu que as igrejas hoje tem o... Hoje tem o padrão igreja? Nada contra a parede preta. Não. Mas é lei. Tem o kit igreja, você não conhece? Kit igreja? Vai daqui, quando você for embora, você vai passar numas 3, acredito. O padrão hoje é o mesmo. É parede preta, púlpito de acrílico e o pastor com a roupa descolada. O pastor com a roupa descolada até eu acho que a gente tem. É verdade. O Gustavo. Mas realmente parece que a parede preta tem sido, não sei quem foi que criou isso, a gente tem... Não, é parede preta com aquelas letras, né? Não, a placa da igreja, como não tem placa, né? A parede do fundo é preta, propositalmente, por causa da questão do data show. Data show, tem questão de iluminação. Exatamente. Não, eu tô falando da fachada mesmo, da fachada da igreja hoje. A placa preta, só para a placa preta com o nome escrito com uma letra branca e com uma letra mais não tem a menor descolada. Ideia de por que está acontecendo isso. Vou procurar na Bíblia. Bom, vamos aí para a próxima pergunta. A pergunta do Joãozinho da Estância. Joãozinho da Estância, você mandou pra gente essa pergunta, né? Vamos ver se o nosso editor não vai botar uma foto da minha casa, botar meu endereço, nem dizer que o Joãozinho da Estância, né, por um acaso, sou eu mesmo. Mas você acredita que a religião, ela se utiliza do tripé medo, culpa e ganância para escravizar as pessoas? Eu acredito que medo, culpa e ganância escravizam as pessoas há muito tempo, independente da questão das religiões. E aí, pastor, deixa eu até, antes de eu concluir, eu queria fazer a pergunta, Léo. Por que você colocou a religião e não colocou a igreja? Na pergunta, só para a gente entender o contexto que a gente vai... Dar um contexto mais universal. Pode ser, eu acho que a igreja cristã pode ser, ou qualquer outro tipo de igreja, ou a religião de uma forma geral. A ideia foi uniformizar mesmo. Uniformizar tudo, né? Entendi. Eu entendi a referência. Mas que a igreja faz parte. Dentro da... Sim, com certeza. Faz parte. Respondendo um pouco a essa questão, Jonas, é muito interessante quando a gente fala de igreja, que o nosso pensamento se remete à instituição. Sim. No meu caso, especificamente, até porque você mesmo colocou que uma igreja não tem placa, quando eu penso em igreja, eu estava falando há pouco antes aqui, conversando antes do nosso bate-papo, que ontem eu fui numa igreja no Porto da Pedra, onde eu vou gastar dinheiro para ajudar um outro pastor a levantar, eu vou usar os recursos que eu tenho,
e vou ajudar um outro pastor a levantar a igreja dele, um cara que eu não tenho nenhuma afinidade, mas eu entendi que Deus estava me levando ali para ajudar aquela igreja. Nós temos um centro de recuperação de drogados, onde tem vários rapazes trabalhando lá que eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com eles, e que eu poderia dizer que eles não são parte da minha igreja, mas na realidade eles não são parte da minha instituição. Perfeito. Mas eles são parte da igreja. Então a igreja é algo muito mais amplo. Na realidade, a abordagem de religião também explica essa questão, porque realmente eu concordo que esses mecanismos, só repetindo aqui para não me perder, medo, culpa e ganância. Esses mecanismos são mecanismos usados por várias instituições, não apenas a igreja, para o controle social. Até só para dar exemplo, de repente, para quem está em casa, né? E aí vamos especificar, de repente, a igreja institucional, né? Uhum. Quando eu falo em medo, por exemplo, é do tipo assim: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Se você sair da igreja, sua mulher vai te largar, seu marido vai te trair, seu filho vai... É trabalhar o medo. A ganância é a mesma coisa. Acho que você precisa estar na igreja, você tem que dizimar, você tem que ofertar. Para você trocar de emprego, para você trocar de carro. Aumenta a oferta, dá o teu carro. Isso. Se você der o teu carro para Jesus e tal. Isso. Então, esse tripé aí é muito bem colocado. Mas eu vou colocar uma contraposição a ele. Se a religião aprisiona, Jesus liberta. Então, mesmo dentro de uma única instituição, uma igreja como a minha, por exemplo, você tem pessoas ali que estão aprisionadas, não por causa do meu discurso, não por causa daquilo que eu ensino, mas por causa daquilo que foi construído ao longo de anos dentro dela por causa das questões sociais. Ela aprendeu com o pai, com a mãe, com o tio e tal, e ela vem para a religião, ela vem para a igreja carregando uma religião, independente do que eu fale. Mas quando essa pessoa tem um encontro com Cristo, o efeito é justamente o oposto. Ou seja, a ganância não me governa, o medo não me governa e a culpa não me governa. E essas três coisas são coisas, inclusive, que durante as homilias e nos aconselhamentos e tal, eu trabalho muito, das pessoas serem libertas por isso. E qual é o caminho? O caminho é Cristo vivo. É uma experiência viva com o Espírito Santo que faz com que elas não fiquem aprisionadas ali. Porque realmente a religião pura, sem esse componente do vivo de Deus dentro das pessoas, elas vão ficar escravizadas pelo medo, pela culpa e pela ganância. O discurso sem Deus escraviza. Com Deus, liberta. O senhor, como pastor, né, aí hoje tem liderando aí 400 pessoas, né? Mais ou menos. Ou aí, mais, eu acho que já perdi. A conta. Acho que só ali no espaço, né? Se for considerar o senhor não se vê muitas vezes, porque além de um servo, né? Além de o senhor é um líder religioso, vamos chamar assim. Deus me livre. Não deixa de ser. E como líder religioso, às vezes você tem que tomar algumas decisões ou atitudes. Pensando no grupo. Isso aí. E aí, às vezes, em alguns momentos, você não se vê tentado a usar algum desses gatilhos, às vezes como se for para algum controle de alguma situação, porque são gatilhos que você consegue, quem é líder, independente até se é só da religião ou não, você consegue, esses gatilhos, você consegue levar as pessoas a estarem com você. Você já se viu tentado ou já fez em algum momento? Já me vi tentado e já fiz. Já fez. Já me vi tentado e já fiz também. E é um negócio complicado. Eu já fiz por amor. Sim. Entendeu? Então eu vejo, por exemplo, uma pessoa que está usando a liberdade dela de forma equivocada e vai trazer um mal para sua esposa, para os seus filhos. Está usando a liberdade dela para ter vamos supor, um caso extraconjugal. Entendi. Então naquele momento ali eu chamo e digo assim: olha aqui, isso que você está fazendo vai ter uma consequência diante de Deus. Então você se prepara, porque virá o juízo de Deus sobre você. Porque você está traindo a sua esposa, você está traindo seus filhos, você está desviando o dinheiro da sua casa para
para usar em prostituição, em drogas e tal. E naquele momento ali, eu estou me utilizando desses instrumentos. Sim. Então, quando você está nessa posição de liderança, Perfeito. por amor às pessoas, muitas vezes você coloca isso. Você se utiliza desses. Eu não sou o único pastor a fazer isso. Tá? A questão, Jonas, é o que te motivou. Tem isso aí. Tem pessoas Porque que a base é isso, né? Você pode estar motivado naquele momento também por ganância, também por objetivos de lucro, perfeito. Ou de querer oprimir as pessoas porque você tem prazer em exercer poder sobre elas e tal. Então, o ministro, se ele eu sempre coloco isso, se é um ministro sério, ele está sempre se questionando nas suas motivações. O que está me levando a essa posição? O que eu estou fazendo nesse caso? Eu estou sempre colocando diante de Deus. Isso dá trabalho. Tem gente que não quer, que prefere dirigir como se fosse um gerente de um grupo humano. Mas nós não somos gerentes de um grupo humano. Cada pessoa, uma pessoa, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. E eu tiro até pela minha relação com você. Né? Eu tenho uma relação com você, tenho uma relação com o Léo, não é a mesma relação. Né? O Léo tem um quadro, tem uma vida, tem algumas questões, você tem outras. É mais bonito. Mais bonito, bom. Tem gente que gosta. A Sônia. Então, só a Sônia. A minha mãe também. Então você tem realmente o ministro que tem esses mecanismos na mão, ele tem que parar e medir e se analisar e se questionar o tempo inteiro, perguntando quais são as suas motivações. Porque a questão agora, eventualmente usa me senti tentado e já usei, até por amor às pessoas. A questão da motivação ela é tão forte, porque você vê, quando a pessoa está nesse estágio de traição, de uso de drogas, de gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão, né? Para mim não é nem uma questão de impor medo, é uma questão mesmo de salvar aquela pessoa. Consequência lógica, né? Consequência lógica. A pergunta ela é no sentido de você usar desses artifícios para um projeto pessoal. Tipo assim, vou implantar esse chip no cidadão para ele, de repente, para eu conseguir algum benefício. Eu considero isso estelionato, Léo. Eu ontem, conversando com esse pastor, ele colocou uma coisa para mim, no meio do caminho, no meio da conversa, falando como funcionava o jiu-jitsu, as questões de ordem nossa e tal, a maneira com que a gente discipula, porque o jiu-jitsu é um mecanismo discipulado, jiu-jitsu. E aí eu comentei com ele, eu digo, olha, se uma pessoa vier de uma outra igreja para a minha igreja, eu recebo. Mas se vierem 20 pessoas de uma outra igreja, todas de uma mesma igreja, para mim, revoltadas com o pastor, eu mando todo mundo de volta. Porque eles têm que se resolver lá, porque senão eles vão causar um problema também. A qualquer momento eles vão causar um problema. E ele disse assim, pastor, mas não é assim. Aí eu, por quê? Ele disse, olha, tem um pastor aqui perto, que ele tinha uma igreja, mais ou menos umas 100 pessoas, e um dia ele levantou, pegou todo o dinheiro da igreja, botou no bolso, abaixou a porta, fechou a igreja e largou todo mundo para lá. Aí uma parte dessas pessoas veio para cá. O que ela ia fazer? O que elas iam fazer? O que eu iria fazer? Eu recebi. Porque aquele pastor sumiu, pegou o caminho da estrada e nunca mais ninguém soube dele. Eu disse, pois é, mas isso aí, no meu entendimento, é um estelionato espiritual. É um estelionato que deveria ser punido, inclusive, com cadeia, na minha opinião. Entendeu? Porque ele enganou essas pessoas. O dinheiro que ele dava era o dinheiro dos dízimos, das ofertas, daquelas pessoas que abriram mão de fazer coisas para elas e tal. E aquela igreja não pertencia a ele não pode fechar porque ele não é dele. Entendeu? Aquela igreja pertence ao Senhor, aquelas pessoas que estão ali. Então, eu acredito que a pessoa que usa desses elementos por outras motivações que não sejam servir o reino na vida das pessoas, estão cometendo estelionato. E aí é minha hora de colocar medo nelas. Se você está me ouvindo, tenha medo, porque o juízo de Deus vai vir sobre você. Tá certo. Bom,
Você aí que chegou até aqui, né? Juízo de Deus. Até o juízo de Deus. Juízo de Deus dá outra discussão. Isso. Não, mas para que o juízo não caia. Sim. Vou brincar com isso, não. Se inscreva no canal depois dessa palavra. O juízo é bênção. O juízo de Deus é bênção, não é? Ative o sininho com as notificações, deixa o like. Não pelo medo, nem pela culpa, nem pela ganância, só porque você ajuda. Eu falei só com líderes, eu falei só com pastor. Você que é pastor, está me ouvindo, pensa 2 vezes, porque estelionato é crime. Tá certo. Então vamos em frente. Quer falar mais? Não, só trazer esse tema agora que é um pouco mais atual, complexo e apimentado. Como é que o senhor vê hoje? Né, como é que você sente hoje a igreja com esses problemas de sexualidade, né? A igreja hoje está sendo intimidada. Curioso ele querer perguntar sobre isso, né? É verdade, né? Eu não sei por que é verdade. Você que estava perguntando, eu fui perguntar logo isso. Eu vou perguntar logo isso. Você está com questionamento sobre a sua sexualidade? Não, é só porque o Léo deixou aqui na listinha, só que calhou de eu fazer essa pergunta. Não, né? Sim. Mas você acha que hoje a igreja sofre com isso? Hoje a igreja sofre com essa questão da sexualidade? Então, um ataque, né? Hoje da mídia, desses grupos minoritários, né? Eu não vou dizer nem de quem é homossexual, né? Porque eu acho que tem as pessoas que são homossexuais e tem um grupinho minoritário que faz um barulho e quer ter mais direito do que, na verdade, do que deveria ter, né? Do que tem. É verdade, você que estava perguntando, eu fui perguntar logo isso. Eu vou perguntar logo isso. Você está com questionamento sobre a sua sexualidade? Eu não ouvi o que eu ouvi? Não, é só porque o Léo deixou aqui na listinha, só que calhou de eu fazer essa pergunta. Não, né? Sim. Mas você acha que hoje a igreja sofre com isso? Hoje a igreja sofre com essa questão da sexualidade? Então, um ataque, né? Hoje da mídia, desses grupos minoritários, né? Eu não vou dizer nem de quem é homossexual, né? Porque eu acho que tem as pessoas que são homossexuais e tem um grupinho minoritário que faz um barulho e quer ter mais direito do que, na verdade, do que deveria ter, né? Do que tem, né? Infelizmente. Sim, na realidade, essas questões ligadas à sexualidade não são um problema da igreja em si, mas é um problema político, um problema da sociedade. Na realidade, por exemplo, a questão da homossexualidade. A homossexualidade, no que diz respeito ao homem, sempre existiu, né? Ao ser humano, sempre existiu. Mas a proporção que isso alcança é uma proporção de um desvio de conduta de um grupo muito pequeno. Historicamente. É um grupo pequeno de pessoas que têm um desvio de conduta. Quando você vê o que estão procurando fazer hoje, é muito semelhante ao que acontece com os negros, com as questões do racismo, com as questões ligadas a outras questões de ecologia também. Então, pautas ambientais. Pautas ambientais. Você tem um grupo pequeno de pessoas que não estão interessadas nas questões ambientais, que não estão interessadas nas questões pessoais da sexualidade, muito menos nas questões raciais. Elas estão interessadas em poder. Sim. E se é uma descoberta que a gente teve nos últimos anos recentes, é que a igreja institucional pode ser instrumento de poder. Não é uma descoberta recente, o Império Romano já descobriu isso há muito tempo, Constantino descobriu isso lá no século III. Então, a igreja foi e ainda é, por vezes, utilizada como instrumento de poder. Isso traz uma reação do lado contrário daqueles que estão disputando o poder. E aí eu vou colocar uma coisa, Jonas, que parece jargão, mas não é. O nosso reino não é desse mundo. E essas questões da sexualidade, elas são consequências de uma pessoa estar vivendo o reino ou não. É muito difícil você estabelecer um livro de regras e dizer o que é certo, o que é errado na vida de A, de B, de C. O que você, né? Você se coloca na posição de juiz e coloca o pecador no banco dos réus
e você então o julga segundo seus próprios critérios, ou segundo critérios de uma moralidade religiosa e tal. Deus não chamou a igreja para isso. Deus chamou a igreja para libertar, para curar, para abraçar, para amar, para dividir o pão, para... E realmente existe uma, digamos assim, uma ação contrária à igreja por parte de um grupo, porque esse grupo quer poder e descobriu que a igreja pode ser utilizada como mecanismo de poder, tanto para um lado quanto para o outro. Então, você tem algumas distorções, igrejas inclusivas, por exemplo. Você criar uma igreja inclusiva é você pegar uma situação de um desvio de conduta de um grupo e transformar aquilo no grupo principal. Suponhamos, eu recebo na minha igreja uma pessoa que era um ladrão. Eu vou conversar com ela, era um ladrão, e provavelmente, pela ação da transformação da palavra, do evangelho, da ação do Espírito Santo, ela vai deixar de ser um ladrão e vai ser uma pessoa honesta. Mas se eu fizer uma igreja, a igreja dos ladrões, você transforma aquele desvio de conduta em ação padrão. E aí você consegue poder. Você reúne em torno de si um monte de ladrões que vão... Essa comparação é polêmica pra caramba. Então, se você concorda aqui com o que o pastor João está falando, já deixa seu comentário. Se você não concorda, deixa também o seu comentário. E a gente quer ouvir o que você vai dizer. O primeiro ponto que eu sei que é polêmico é considerar desvios, determinados desvios de sexualidade como desvios de conduta. Isso. Entendeu? Não há a menor dúvida de que são desvios de conduta. É uma questão óbvia. Sim. É uma questão óbvia que uma pessoa que tem toda a sua natureza para ser um homem e uma outra que tem toda a sua natureza para ser mulher, tem uma conduta sexual fora daquele padrão. Eu não estou querendo dizer que é bom, que é ruim, que é certo, que é errado, que é bonito, que é feio, não quero entrar nisso. Mas que é um desvio de conduta, é um desvio de conduta. A conduta esperada de um ser humano do sexo masculino é que haja como um ser humano do sexo masculino. Da mesma maneira, do sexo feminino. Quando você tem um ser do sexo masculino agindo como se fosse um ser do sexo feminino, independente de conceituação intelectual, é óbvio que é um desvio de conduta. Vamos discutir as razões, vamos discutir se é certo ou errado, bonito ou feio, é uma outra situação. Mas que é um desvio de conduta? É. E leva muitas pessoas a muito sofrimento. E quem é... Você não acredita que poderia ser algo genético, algo que nasceu com a pessoa? Sim, acredito que pode. Mas mesmo assim seria um desvio? Mesmo assim é um desvio de conduta. Porque o desvio, o problema genético ou congênito que pode acontecer, gera nela um desvio de conduta. Uma pessoa que por um desvio genético, né, ela nasce com uma perna defeituosa, ou com problema nos rins, não deixa de ter um problema, porque ela nasceu com aquilo. Ela nasceu com aquilo, mas é um problema. Eu não vou fingir que não é um problema. Uma pessoa tem uma perna curta e uma comprida, suponhamos. Sim. Estou criando aqui um exemplo. Ah, mas ela não tem culpa. Não, uma questão de culpa, de certo, de errado, de bonito e feio, é uma outra coisa a ser discutida. Mas que é um problema, é um problema. Porque o normal seria ela ter duas pernas do mesmo tamanho. Então, as pessoas às vezes querem pegar os juízos de valor, colocar a questão de mérito, para justificar o injustificável. Há um desvio de conduta. Então, mas quando o senhor fala de desvio de conduta, o senhor tá, é a mesma coisa que... moral? É a mesma coisa de desvio de caráter que o senhor... Porque quando o senhor compara com ladrão... Com ladrão. Da perna, perfeito, eu entendi. Sim, vamos falar do ladrão. Do ladrão. Quando o senhor compara com o ladrão, é algo que, assim, já ali não é só... Não foi por causa, vamos falar assim, poderia ser, né? Eu também não tenho nem condições de debater esse assunto, mas como é um assunto que interessa muitas pessoas e traz polêmica, né? Quando você compara a questão genética, eu entendi. Agora, quando você compara quando o senhor fez a comparação da igreja dos ladrões com a igreja inclusiva, né? Não que eu concorde também, sabe? É só, como diz, é só o tema.
Engraçado é o cuidado que ele dava a fazer a pergunta. Porque eu acho que é polêmico, não, né? Quando você compara com o ladrão, ali é um desvio além de um desvio de conduta, é um desvio de caráter, né? E quando se o homossexual puder ser por genética, por uma questão congênita, nascer assim, ele pode ter um desvio de conduta, ter uma deformidade. Né? Não sei nem se eles se entendem dessa forma, com uma deformidade. Mas não seria um desvio de caráter, então, entendeu? Vamos lá. Então é justamente esse o ponto. Porque se você tem os ladrões, apenas o ladrão, e ele olha para si como um problema de caráter, e ele se entende como um problema de caráter, ou ele é entendido como um problema de caráter, é uma coisa. Quando você diz que esse padrão está correto, você está pegando pessoas e levando pessoas a um desvio de caráter. Né? Porque suponhamos que o fato de ser ladrão seja uma questão, por exemplo, sei lá, psicossomática, a pessoa herdou isso, suponhamos, sim. Não estou dizendo que ela herdou isso na mente dela, ela é psicopata, não tem sentimentos, ou sei lá, não tem limites, por alguma razão e se torna ladrão. Aí eu estou colocando a questão do mérito. Mas quando você cria um grupo e diz assim, esse padrão está correto, ele é possível, pessoas vão passar a caminhar ali por um desvio de caráter. Sim. E não apenas por uma situação circunstancial. Ela vai ser Elas estimulada. Vão optar, ela vai ser estimulada Entendi. a viver aquela situação. Aí sim é um desvio de caráter. Entendi. Entendeu? Se ela tem um problema, é um problema a ser tratado. Mas se isso é pregado, é ensinado, você está levando um monte de pessoas para uma situação de caráter duvidoso. Então, na sua visão, a intimidação, né, que foi até a pergunta, ela existe. Né? Existe. No sentido de que... Existe um grupo, uma minoria. Existe uma minoria que se você fala que você... Essa sua colocação, né, é um desvio de conduta... Você provavelmente será taxado como homofóbico. Sim, perfeito. Engraçado que entre as qualificações minhas, eu dou aula de sociologia. Dou aula de sociologia, inclusive, em seminário, e já dei também fora, né, a nível de 2º grau. Então. Aí o que acontece? Eu tenho uma imensa dificuldade hoje da aula de sociologia. Por quê? Porque todo pensamento parte da ideia de que o homem é bom, ele é neutro, e a sociedade o faz mal. Ou bom, é o Rousseau? Ou Rousseau, né? Então esse pensamento... O homem nasce bom, a sociedade corrompe. Não parte só de Rousseau. Vários pensadores que são pais da sociologia partiram desses princípios e construíram. Eu tenho imensa dificuldade de entender isso hoje, porque eu entendo que todo homem nasce com a carne, a questão do pecado original. E a única coisa que resolve é o Cristo original. É a origem, ele restaurar a origem dele, não mais no pecado, mas na cruz de Cristo. Então, eu não creio que um homem possa melhorar, nem creio que ele possa piorar. Então, essa questão da pessoa nascer neutra, ou ela nascer uma folha em branco que vai ser escrita pela sociedade, não é verdade. Nós não precisamos de nenhum... Se você tiver uma criança, você lida com criança em casa, ninguém ensina ela a fazer uma maldade com o coleguinha, ninguém ensina ela a ser desobediente, ninguém ensina ela a fazer pirraça, ela aprende sozinha. Ela já vem de fábrica, entendeu? Então ela já vem de fábrica e os pais é que vão procurar tratar com isso. Então eu entendo que tanto na questão da homossexualidade quanto do ladrão, a única coisa que pode transformar a vida de uma pessoa é Cristo. Não se trata do mérito da pessoa, o demérito. O demérito foi de Adão e Eva, talvez, né, do ponto de vista teológico, mas o mérito é de Cristo. Então, para mim, tanto faz se ela é homossexual, se ela é ladrão, ele é ladrão, né, ou ladra, seja lá o que for, a solução ou a transformação só vai vir por Cristo, ou a pessoa pode ser toda politicamente correta, ela vai viver o inferno aqui sendo politicamente correta. E por conta dessa intimidação também, você acredita que algumas igrejas acabam se rendendo? Acho
As igrejas progressistas? Eu acho que você está tendo hoje um movimento eu vou dizer, pseudo-teólogos, porque essas pessoas não são sérias, de adaptação digamos assim, da teologia ou do entendimento de Deus a questões políticas. Isso não é novo, começou na década de 70 com Frei Leonardo Boff e outros que fizeram uma narrativa chamada Teologia da Libertação e que está causando imensos problemas para a Igreja Católica, na CNBB, até hoje. A CNBB está completamente desfigurada, não são todos os bispos, são assim, mas ela está totalmente desfigurada. CNBB é o... Perdão, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Eu faço parte de um trabalho chamado CONIC. Provavelmente esse vídeo vai me trazer alguns problemas, mas eu faço parte da CONIC. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos um foco no reino de Deus. Padres, pastores, bispos e tal, nós estamos trabalhando no trabalho da unidade da igreja. Mas quando você vai lá para Brasília, você tem uma pastora luterana e você tem um grupo de pastores que entenderam que a igreja só tem um papel institucional de transformar a sociedade numa sociedade socialista. Então elas se uniram, fizeram um trabalho ecumênico com esses bispos católicos que são da teologia da libertação, e você está criando um mecanismo lá político, transformou essa liderança eclesiástica toda, tanto evangélica quanto católica, em um trabalho da esquerda. Isso estava acontecendo no Rio de Janeiro também, até que entrou um outro grupo que pensa diferente e nós rasgamos a cartilha dessa esquerdização, acho que não é esse o nome, mas estou criando aqui esse nome, e entramos na cartilha do verdadeiro objetivo do reino de Deus, que é a unidade da igreja, a restauração da unidade, a adoração e a palavra de Deus. Mas existe pressão e existe também muitas pessoas decididas a não ceder. Eu sou uma delas. Na verdade, a gente vê hoje a igreja, como o senhor colocou, né, se adaptando a tudo. Né? A igreja hoje ela não combate mais. A igreja hoje ela se adapta, sem discutir o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Não é isso, mas o que a gente vê é uma igreja se adaptando a que uma minoria está dizendo que é a verdade e a igreja não combate, ela se adapta àquilo. Eu vi um pastor falando esses dias, João, eu achei interessantíssimo, vou aproveitar aqui. Ele falou uma coisa, ele disse, o pior pastor do mundo. Aí ele botou o vídeo, né? O pior pastor do mundo. Pode até colocar o nome desse vídeo nosso aqui. Aí eu fiquei curioso, né? Ele disse, olha, o pior pastor do mundo não é aquele que caiu em adultério, não é aquele que errou, não é aquele que usou mal o dinheiro da igreja, não é esse. O pior pastor do mundo é o pastor do amor. Aí eu, como é que é? É o pastor do amor. Por quê? O pastor do amor, a pregação dele não fere. Todo mundo é incluído. Olha, se você é um lixo, se você não sei o quê, venha para cá. Sim. Entendeu? Aqui você é amado, você é querido, coitadinho de você é um reflexo da sociedade, você é vem cá, deixa eu te amar. E a pregação não fere. Porque a pregação e essa é a pregação do anticristo. Sim. A pregação da palavra de Deus, ela fere, ela transforma, ela toca, ela leva a pessoa a uma mudança radical, a revisão dos pensamentos, dos valores e tal. Essa é a pregação do Evangelho. E eu concordo com você, Jonas. Nós estamos criando uma geração de pastores do amor. Pessoas cuja pregação não fere. E a pregação do Evangelho fere, é para ferir mesmo. É para levar a transformação. Entendi. Bom, aí você que chegou até aqui, deixa aí nos comentários o que você acha desse assunto, se você concorda, se você acha esse conteúdo relevante, né? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, se você ajuda essa mensagem a chegar mais longe. Podemos, próximo tema? Próxima pergunta?
Quer vir para a parede? Para não parecer que você só quer saber de assuntos relacionados à sexualidade, você quer fazer a próxima pergunta? Desculpe, mas a gente falou de sexualidade só nessa questão, essas questões da intimidação, da intimidação. Mas a igreja também é levada a outros tipos de questionamentos quanto à sexualidade. Por exemplo, a gente prega que a sexualidade é para ser vivida entre homem e mulher no casamento. Isso, em muitos lugares, está sendo considerado discurso de ódio, inclusive extremistas. Vocês são extremistas, porque o sexo é para ser vivido entre homem e mulher e no casamento. Né? E essa... Então, a gente não sofre pressões só por causa da questão com os homossexuais. Eu acho que o discurso, esse tema, ele é até muito amplo, porque essa questão da intimidação da igreja não é só, como você falou, não é só com isso, né? Eu acho que hoje uma luta, né? E eu acho que quando você começou a resposta, o senhor definiu muito bem que a igreja hoje se colocou também nesse local de poder, né? E tem um grupo também de minoria que quer esse local de poder, e você atacar a igreja é o melhor caminho de você conseguir ter visibilidade, você alcançar os objetivos. Eu falo muito isso, as pessoas se iludem muito, ainda mais nessa questão do poder e da política, né? Porta dos fundos. As pessoas pegam o político, aí não, porque o cara, meu Deus do céu, o cara ele tá indo por essa linha porque ele viu que ali é um nicho que ele tem, onde ele vai conseguir voto, onde ele vai crescer, onde ele vai desenvolver, onde ele vai ter dinheiro, visibilidade. Porta dos fundos estava falido. Sim. Porta dos fundos estava perdendo visualizações direto, estava virando nada. Né? Aí eles resolveram fazer um monte de críticas a Jesus, a debochar de Jesus, a falar coisas horríveis. Voltaram novamente. Para ter visibilidade, isso aí. E engraçado que as pessoas que foram ver eram todas crentes querendo criticá-los. Sim. Mas isso é uma estratégia de marketing. Isso é porque alcança o objetivo. É o que acontece. O cara quer visibilidade, você comenta ali, o YouTube fala isso, você está comentando aqui, ele manda aquilo para mais pessoas, entendeu? A gente tem o caso do Kleber Lucas, que inclusive a gente tem um vídeo, né? Foi falar da música racista, algo mais caneco. Tem o caso do Leonardo Gonçalves também, que estava desaparecido, ele falou da música O Nosso General, eu não sei se vocês... Não, essa eu não acompanho. O Nosso General é Cristo. Ele disse que você chamar Cristo de general seria um incentivo às ditaduras, seria um desrespeito com as ditaduras que aconteceram na América com generais e tal. Mais interessante, eu vi esses dias o Bernardo Kister, que é um comentarista católico, e ele falando de um bispo, né? E esse bispo ele diz o seguinte, que ele não aguenta mais falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está falando em nome do Pai, do Filho e da Brisa Santa. Eu não estou conseguindo mais dizer Espírito Santo. Eu encontrei a verdadeira trindade em nome do Pai, do Filho e da Brisa Santa. Em nome do Pai, do Filho e da Brisa Santa. Espírito Santo é muito machista. Está dizendo que Deus é homem. É um discurso machista. A brisa aí é uma coisa mais suave, feminina. Não, nada a ver, irmão. Entendeu? Então, em nome do Pai, do Filho e da Brisa Santa. Aí eu disse assim, meu Deus. Que teologia é essa louca desse cara? E é um bispo, ele não é... É aquilo que a gente falou, da igreja, a necessidade de se adaptar a essas novas realidades, e a igreja não quer combater, ela não quer... Eu não digo nem combater, você não precisa estar lá fora, mas pelo menos para os seus, você tem que estar ensinando, mostrando o que é certo. Quem quer ouvir, quem quer aprender, quem não quer, não aprenda, siga outra coisa, outro pensamento, igreja, entendeu? Ao longo da história, né? Ela sempre usou as ferramentas disponíveis para a propagação do evangelho. Sim. Ela sempre, entre muitas aspas, né, ela se adaptou. Sim. Tecnicamente. Mas a pregação, ela se manteve. Se manteve. Porque você pega assim, as pessoas iam para as sinagogas para estudar a palavra, porque a sinagoga era onde se reuniam para se discutir a palavra. Então a igreja estava nos lugares. Né? Assim como a igreja começou no Brasil no rádio, começou na televisão. Perfeito. Hoje nós estamos... aqui numa conversa, porque as pessoas se comunicam dessa forma, mas o discurso central, a palavra é a mesma, né? O que vai mudar talvez seja a forma de comunicação. O que eu entendo como errado é a questão da militância contrária, porque isso até aprendi com você, né? A igreja, ela tem chamado para ser perseguida, né? Sim. Não para perseguir. Então, exatamente. Pregar o que a gente acredita
sem tentar suavizar isso. Quanto mais a igreja tem sido perseguida, eu vou falar pela nossa, né? A igreja onde eu sou pastor. Quanto maior a perseguição, mais a nossa igreja tem crescido. E vai crescendo, e vai crescendo. Um dos ataques satânicos que você tem dentro da igreja... E foi assim, né? Você vai ver a história, cresce na perseguição. E um dos ataques que a gente tem sofrido é, por exemplo, os jovens que estão envolvidos na universidade, com ideais e tal, e são chamados para militância em questões legítimas, como, por exemplo, essa do racismo, ou da proteção à mulher. São questões legítimas. Só que, conforme elas vão indo, elas chegam num determinado ponto de ter que trocar, de ter que sair da igreja para poder militar. Então você passa a ter um ídolo, porque qualquer coisa que assuma o lugar de Deus se transforma num ídolo. E a gente tem encontrado esse tipo de luta, de dificuldade. Não é o caso de um cara que saiu da igreja, sei lá, por causa de uma outra igreja, porque teve uma visão um pouco diferente, mas a essência ele é a mesma. Não, o cara ele abandona... Black Lives Matter, por exemplo. Né? Black Lives Matter, então você tem pessoas que dizem, não, pastor, o senhor então é contra... o senhor é racista. É engraçado que você, obrigatoriamente você é contra. Eu disse, não, eu não sou, é porque eu não tenho problema de racismo na minha igreja. Como não? Existe um racismo estrutural, invisível e tal. Eu até me lembro, é um caso bem interessante, que um militante que estava frequentando a nossa igreja e saiu para militar nessas questões, ele disse assim, não é o caso da sua igreja, inclusive você tem um pastor negro. Eu digo, eu? Pastor negro? Você ordenou um pastor negro. Quem é que eu disse, quem é? Eu digo, o Sandro. Gerando vidas, tua vida em minha vida, a certa medida é transbordar. Eu digo, rapaz, o Sandro é negro. eu tô vivendo com ele há 20 anos e não sabia que ele era negro. Agora é que você está chamando a atenção que ele é negro. Porque para mim... Isso nunca foi relevante. Não, totalmente irrelevante. Ele é um baita homem de Deus, é um pregador da palavra, é um homem de oração, é um homem que ama tremendamente. Isso eu posso dizer, eu não sabia que ele era negro, agora que eu estou vendo. E agora, pastor, dando continuidade até à questão dos ataques, para a gente continuar nesse assunto, a questão da masculinidade, né? O enfraquecimento da masculinidade. Como o senhor vê isso hoje, como pastor, como sociólogo também, um cara que conhece aí esse lado, como é que o senhor está vendo hoje esse enfraquecimento, ou essa tentativa hoje de se enfraquecer, né, a masculinidade hoje? Se colocar no segundo plano. Tem um viés ideológico e político também. Quando você enfraquece a masculinidade de qualquer grupo, você enfraquece o grupo. Porque isso aconteceu em Roma, Grécia e outras situações também. Você tem um trabalho muito bem desenvolvido pelas feministas, né? Sim. De ridicularizar o papel masculino, de criminalizar as posturas masculinas, de transformar o papel do pai num papel irrelevante, desnecessário, o papel do marido, ele deixa de ter um protagonismo dentro da família. Então isso é uma coisa muito bem orquestrada, não começou agora. A gente tem o fortalecimento dessa situação desde o final da Primeira Guerra Mundial, já veio de antes do século XIX, veio depois da Primeira Guerra Mundial, foi se acentuando, depois da Segunda Guerra Mundial mais ainda. As mulheres foram levadas a um lugar de empoderamento. Por favor, entenda que eu não estou falando em equidade de direitos, eu não estou falando em equidade de tratamento ou de dar uma atenção especial à mulher pela questão dela de ser mãe, eu não estou falando disso. Eu estou falando de empoderamento. A gente tem um processo de empoderamento que não tem nada a ver com o feminismo. Ela assumir o papel de mulher, assumir o papel de esposa, assumir o papel de mãe, dar a ela um protagonismo dentro da família e na sociedade muito maior do que uma mulher que está tentando se tornar motorista de caminhão.
ou está querendo exercer o papel de homem, ou como é que é o nome daquilo? Amputar a figura masculina da família dela. A última pergunta aí, casal sem filhos, né? Porque eu até entendo, assim, falando de casais que não têm filhos, eu conheço alguns que o casal pensa assim, né? Olha, nós casamos agora e nós vamos ter, a gente planeja daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, por uma questão meramente de planejamento, né? Mas você tem uns casais que passam anos e nada acontece. Você acredita que existe um sentimento egoísta que eu penso assim, no passado as pessoas tinham muitos filhos, né? Uhum. Entrar na discussão se tinham ou não televisão. E com o passar dos anos, né, parece que tem-se um medo, mas vai me dar trabalho. Não sei se a gente vai cair na mesma questão lá do primeiro ponto, né, de compromisso. A pessoa não quer ter um compromisso, porque cuidar de um filho dá trabalho, né, tem custo, tem envolvimento, você vai ter que abrir mão. Então, você acha que existe hoje um certo egoísmo nessa questão, ou de não ter filhos, ou de ter, não, vou ter só um porque está muito difícil? Eu tive esses questionamentos em relação ao Davi, né, quando fiquei sabendo que a Sônia estava grávida. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, muitos antes de mim fizeram com muito menos, então vamos para dentro, né? Foi a minha resposta para mim mesmo. Mas em linhas gerais, assim, você acredita que existe esse egoísmo, essa falta de compromisso? Existe o egoísmo em muita, digamos assim, a questão do não ter filhos é consequência do egoísmo, não o contrário, né? Então, quando a pessoa decide não ter filhos porque ela quer ter só para ela quer ter dinheiro, ela tem o processo da instrumentalização do sexo feminino, ou da visão de que o sexo masculino é feito só para prover. Então, você tem uma série de questões aí que envolvem, e o egoísmo, uma das consequências é essa: não, eu não quero ter filhos, eu não quero ter compromisso, eu não quero ter que tomar conta de criança, eu não quero ter que me preocupar com a criança, porque isso vai me custar alguma coisa. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando não só de dinheiro. O dinheiro é uma parte do que você vai ter que abrir mão. Mas você vai abrir mão de uma parte da sua vida. Você não vai poder fazer a viagem que você quiser, você não vai poder fazer o que você quiser com o seu dinheiro, nem com o seu tempo, nem você passa a ter uma vida ali da qual você também é responsável. Então as pessoas, a questão nem passa, Léo, tanto pela questão do dinheiro, mas muito pela questão das pessoas não quererem ter compromisso com nada. Elas viverem uma ilusão de ter uma vida descompromissada de qualquer coisa, inclusive do sexo oposto. Então eu estou com uma mulher hoje, mas se amanhã ou depois, enjoei, troco. Como se eu fosse no shopping, estou com uma coisa fora de moda, vou comprar uma da moda e vou. Então essa questão do egoísmo é bem ampla, e uma das consequências, um dos sintomas é dizer, não quero ter filhos porque eu quero viver a minha vida. Mas é uma ilusão. Mas onde está a obrigação de ter filho? Não porque, há obrigação. A questão é... a pessoa é egoísta. Mas egoísta porque eu não quero ter filho, porque, como o senhor falou, eu quero viver minha vida, né? O bom do Jonas é que ele discorda de tudo. É claro. Não, quase tudo. Não é nem só discordância, não, mas é querer entender mesmo. Você sabe que eu sou... eu não sou nem provocador, não. Eu fico tentando entender. Quando eu estou ouvindo o Léo, eu fico fazendo pergunta aqui que a gente não planejou nada, porque aquilo vai surgindo e eu fico aprendendo. Então, por que você tem tantas clínicas hoje que cobram milhares e milhares, dezenas de milhares de reais para tornar o sonho de ter um filho real? Por que você tem casais homossexuais que adotam filhos ou fazem barrigas de aluguel com outras pessoas e tal? Por que essas pessoas buscam ter filhos? Jonas, há um chip da vida em nós onde nós precisamos responder a determinadas demandas da nossa alma que nós não entendemos, não tem um porquê. O homem, para se realizar plenamente, ele precisa de filhos. A mulher, para se realizar plenamente, precisa de filhos. Um casal,
para ser completamente feliz, chega num determinado momento que, se não acontece, está vivendo só os dois, vai faltar alguma coisa. Por isso que essas clínicas cobram muito, entendeu? E, senão não haveria demanda. Permanecemos sem filhos e seremos felizes, mas há uma demanda interior, há um chamamento da alma da pessoa que parece que fica faltando alguma coisa e a pessoa então quer responder aquela demanda da sua alma apenas com filhos. Deus coloca esse chip em nós. Não me pergunte por quê. Não, eu concordo que tem esse chip, eu concordo na necessidade, mas também acho que tem pessoas que, não sei por que também, que não eu tem sei, é exatamente isso que foi colocado. A pergunta foi essa. É justamente a questão do egoísmo. Esse não sei por que, agora você sabe. Entendeu? Está muito mais ligado ao egoísmo da vida, de não querer. Ela pode ter filho, tem condição, mas ela não quer porque isso vai demandar dela atenção, proteção. Mas então ela não tem aquela necessidade, porque se aquela pessoa tem aquela necessidade, ela vai fazer. Por que ela não vai fazer? Exatamente. Ela tem a necessidade e responde à sede dela com groselha ou com Coca-Cola quente. Entendeu? E ela vai tentar responder essa demanda dela com outras coisas. Um cachorro, um pet. Ontem eu não sei porque eu estava assistindo algum vídeo que não vai matar a sede, tá? Não, com certeza. Não, se a pessoa tem essa sede, esquece. Ela sempre tem. As pessoas têm essa sede. O cara tava em pânico. Eu tava assistindo um vídeo ontem. O cara tava em pânico porque o cachorro dele morreu. Assim, o cachorro morrer é um assunto para você ir para rede social. Não quero aqui discutir a importância dos caninos, né? Eu sei que cada um tem, mas eu vejo muito isso, essa necessidade de você matar uma sede com uma coisa. E aí tu vai no cachorro. Por que o cachorro? O mercado de pet, inclusive, é o que mais cresce. Hoje é o que mais cresce, porque é um dos que mais cresce, por quê? Porque um cachorro, não vai ter conflito com o cachorro. Você vai trancar ele em casa e quando você soltar, ele vai vir correndo te cheirar. Entendeu? Tranca seu filho, sua mulher, pra ver o que acontece. Até porque, é isso que eu digo, o filho demanda uma parte da tua vida, o teu cachorro não. Exatamente. O teu cachorro você botou a comidinha dele ali, faz um carinho, depois ontem você joga ele pro lado. Ontem eu cheguei em casa, o Davi ele tava me esperando para jogar videogame. Sim. Então assim, eu acho que eu nunca não jogava tanto videogame como eu jogo hoje com ele. E de repente é uma água que eu estou bebendo que de repente eu estaria bebendo de outras coisas se eu não tivesse. Com certeza. Né? Eu já fui mais em estádio de futebol agora com ele do que antes dele. Antes dele acho que eu fui 2 vezes no estádio. Uma pessoa que por egoísmo não tem filhos nunca vai conhecer a alegria que você está sentindo em estar com seu filho. Nunca vai conhecer. Vai tentar resolver com pet, vai entrar na torcida organizada, vai tentar alguma coisa qualquer, vai ser militante de alguma coisa, mas ele nunca vai experimentar a construção de uma relação pai e filho como você está experimentando. Ele está se amputando, ele está realizando uma automutilação de uma parte da alma dele. Por questões de egoísmo. A cabeça do cara muda, o cara fica mais responsável. Uns demoram um pouco mais, né? Mas muda, o cara fica mais responsável, ele desfruta de alguns... de vários momentos de alegria, né? E não tem nada a ver com dinheiro. Os passeios assim, que eu acho que eu mais me diverti com o Davi foi... ele cismou um dia que ele queria andar de metrô. Nunca tinha andado de metrô, a gente vai de carro para todo quanto é lugar. Aí eu falei assim, vou fazer o serviço completo, né? Peguei um ônibus... Aí fui até a barca, andei de barca. Depois fui no Rio, pegou o metrô. Já resolveu o problema da barca. E aí você vê, foi um dos passeios mais baratos que eu já fiz. Então eu acho que o egoísmo, né, esse medo de se mutila a pessoa. Mutila a pessoa. Eu acho que é isso. Então, se você aí que chegou até aqui concorda com isso, se você não concorda, se você acha que não é egoísmo, acha que é planejamento. O planejamento é eterno, né? Você ficar a vida inteira planejando, acho que não vai. Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo, manda no grupo da família, manda para aquela sua vizinha que fica tomando conta da vida dos outros. Esse vídeo pode ajudar a vizinha a ter um conteúdo mais útil, né? E se inscreva no canal, ative o sininho, né? Deixa o like, deixa o gostei e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por me receber aqui, fazer essas perguntas. Quero colocar para você, ouvinte, que eu recomendo esse canal aqui
E recomendo também que você faça os questionamentos, que a gente vai ter prazer em responder. Com certeza. É isso aí.